Galera, ó, o ano iniciando e a gente aí com novos vídeos aí pro nosso canal, tá? E a gente entrou com uma questão aqui bem interessante, tá? E se Deus for um velho entediado aí, trancado em seu escritório, sentado sobre uma cadeira meio ranzinza? Galera, olha, essa chamada parece até que a gente tá blasfemando contra o Altíssimo, mas confesso que a ideia não é essa, tá, gente? Vocês sabem que o nosso canal fala de criação, né? Fala de roteiro da vida e não desperdiçamos aqui nenhum tipo de assunto que seja interessante. Então, vamos pensar junto aqui, venham comigo. Mas antes da gente, dê aquele like esperto aí no nosso canal. E se você não se inscreveu, gente, se inscreva logo, poxa, e compartilha, porque esse assunto aqui dá pano pra manga. Seguindo o roteiro oficial. Olha, que cineasta vive o fantástico mundo de Bob não é mentira. Porque o pensamento vai além de uma imaginação comum. É só olhar aí os filmes de Hollywood que percebemos que não estamos falando de pessoas comuns, tá, gente? A produtora White's Studio, né, produziu um curta-metragem com o nome God Said Get. Esse curta-metragem aborda um assunto, o carro-chefe do nosso canal, que é justamente o comportamento divino em relação à humanidade. Ou seja, acreditamos que Deus está mais presente nos acontecimentos dos eventos dos seres humanos do que imaginamos. Acreditamos sim na existência de um Criador manipulando tudo, inclusive as nossas vidas. Alguns chamarão de sabotagem, mas o que dizer então dessa passagem bíblica que diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Há quem diga que essa passagem fala de uma possível sabotagem de Deus se os planos não forem de acordo com a sua vontade. Isso é real, tá, gente? Vamos lá. Acreditamos que isso deve ter passado na cabeça do roteirista que criou esse curta-metragem. Pelo menos é o que o filme deixa claro aí em suas primeiras cenas aí e tal. Bom, deixamos de papo e vamos direto pro filme, tá? Bom, Deus é um velho entediado dentro do seu escritório, sentado em sua poltrona, estudando sobre a criação do buraco negro. Os seus pés estão apoiados sobre a terra, onde ele observa também aí o comportamento humano. Olha, os humanos estão na Era da Caverna, há 20 milhões de anos aí antes da descoberta do fogo. Eles têm total autonomia de movimento nesse tabuleiro. Deus observa atentamente que os homens estão agindo aí de uma forma engraçada e tem algo esquisito acontecendo, até que ele nota a presença do fogo. O homem descobriu o fogo há 20 milhões de anos antes do que era para ser descoberto. Deus então manda logo o seu mordomo agir e apagar imediatamente o fogo, e isso é feito de imediato. Os homens são insistentes e queriam tentar novamente, mas Deus sabota essa insistência deles, dando ordem ao seu mordomo para forçá-los a entrar na caverna. O mordomo então faz com que a manada de elefantes que pastavam ali perto se virasse contra os homens e eles correram para as cavernas. Como o homem é teimoso, depois que os elefantes desaparecem, eles voltam para o outro ritual. Agora o homem está dançando de forma engraçada e Deus percebe que é a dança da chuva e pede para o mordomo dar umas borrifadas de água aí que caem como chuva para molhar a vegetação e eles um pouco, né? Os homens estão felizes e Deus parece gostar da satisfação do homem, mas, de uma forma bem inusitada, Deus dá ordem para que o seu mordomo solte a peste sobre os homens. O mordomo ainda retruca, mas entende que tem que obedecer à ordem do Senhor. E assim, aquele grupo de homens das cavernas que estavam ali naquele ambiente, que foram borrifados, infelizmente morreram. Esse filme faz a gente voltar numa questão da nossa série, né? O Roteiro de Deus. Se você não assistiu, gente, assista, porque a série tem muita explicação sobre os acontecimentos e comportamentos da vida humana. Para quem assistiu, eu vou lembrar da moral do projeto, tá bom? E para quem não assistiu, eu darei aqui um spoiler do filme aí, O Roteiro de Deus. O filme conta a história de um homem que se programou para uma viagem, mas às vésperas da viagem, o seu filho menor desobedeceu ele, saiu com um amigo e pegou a moto do amigo e acabou se acidentando. Esse acidente mudou completamente aí o projeto desse homem, o que ele tinha de viagem, né? Aí vem uma pergunta, gente, que não quer calar. Até que ponto o menino que se acidentou é culpado? Como entender que isso pode ter sido da vontade do Altíssimo? Será que o próprio Deus montou todo esse cenário?
Será que uma coisa está associada à outra? Ou será que isso não tem nada a ver? Como você enxerga isso? Eu quero saber a sua opinião. Valeu? Tamo nessa. Valeu, galera!